Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento: Simmons, a tecnologia de luxo na sua casa. Lopiano, memórias felizes em família. E Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. Terça-feira, 4 de novembro de 2025 e mais um meio-dia com Jefferson Coronel no ar, aqui na Onda Digital, no canal 8.2 da sua TV e na rádio 92.3 FM. Uma boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui, toda a programação da Onda. Eu sou Richard Rodrigues, estou aqui hoje no comando do meio-dia com Jefferson Coronel e para me ajudar, né, nesse primeiro bloco, a gente está aqui com o Ivanildo Pereira e com o Nemias Barros, porque a gente tem novidades aí no redeondadigital.com.br e também vamos falar sobre esporte, porque teve convocação da seleção brasileira ontem, né? Então o Nemias vai aqui falar com a gente sobre os nomes que vão entrar em campo aí nos próximos amistosos, né, Nemias? Exatamente, é isso mesmo. 2 amistosos contra 2 times africanos, que um jogo vai acontecer em Londres e outro na França. E o Ivanildo vai dar os destaques do portal. Do portal, né? Do redeondadigital.com.br. Boa tarde, rapazes. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo certinho. Boa tarde. Dê uma boa tarde aí para os nossos telespectadores e ouvintes. Boa tarde pessoal. para você que está acompanhando a Rede Onda Digital. Isso aí, boa tarde, Telespecs. Telespecs, né? Meu amigo Ivanildo, eu estou sabendo que você separou alguns destaques aí do Rede Onda Digital. Eu queria saber o que você tem de novidade para a gente. Eu começo, Richard, falando sobre a Ayla. Já conheceu a Ayla? Ayla é a nova funcionária do Grupo Digital aqui. Ela está coordenando ali o suporte do evento Amazon IA Summit 2025, que vai rolar agora no começo de dezembro. Não dá para a gente ver ela aqui pelos nossos corredores, porque ela é uma inteligência artificial, né? Desenvolvida aqui pelo pessoal aqui dos desenvolvedores aqui do Grupo Digital. E ela já está fazendo ali o atendimento das pessoas que estão se inscrevendo pro evento. Eu fiz uma matéria bem legal sobre ela. Está lá no nosso portal. Segundo os desenvolvedores, ela já atendeu mais de 2.000 pessoas desde que começou a entrar em operação alguns dias atrás. E muita gente não se dá conta que é uma IA. Porque ela é educada, ela fala direitinho com as pessoas. Ela ainda não tem interface de voz, mas deve ter em breve. Ela segue o padrão Rede Onda Digital. Educada que nem a gente. Exatamente. E tem a foto dela aqui na nossa matéria. Fizemos aqui tem aqui a imagem dela, né? Não sei se a câmera tá pegando. Bonita a Ayla, né? A Ayla é bonita, realmente, né? A funcionária exemplar aqui do nosso grupo digital. E toda vez que a pessoa se inscreve pelo site, né, do evento, o amazoniasummit.com.vc, ela que faz o atendimento ali das primeiras, aquele atendimento do começo, né? Esse pré-atendimento. Do pré-atendimento. Né? Ela pega as informações das pessoas que estão se inscrevendo, se é empresário, se é estudante, qual é o interesse de fazer o evento, e ela conduz todo o processo. E muita gente não se dá conta de que é uma IA de tão eficiente que ela é. A matéria está lá completinha com as informações sobre a Ayla e a expectativa é que ela só melhore, evolua ainda mais e participe aí dos próximos eventos que nós vamos fazer nos anos futuros. Né? Bacana, Ivanildo. E como é que faz para a gente se inscrever no evento? É pelo portal, né? Pelo site do evento, o amazoniasummit.com.vc. O evento vai ser realizado quando, Ivanildo? Vai ser dias 1 e 2 de dezembro lá no Vasco Vasquez, né? As inscrições já estão abertas, você tem informações lá sobre os preços dos ingressos e como faz para se inscrever e como lá vai ser atendido pela Ayla, né? E é bom correr, né? Porque Exato. o evento já está em cima e as vagas são limitadas. E além da Ayla e do evento, o que mais você tem aí pra gente? Eu trouxe aqui uma notícia sobre aquela vereadora que ficou famosa nacionalmente, vereadora de Borba, né? Quando ela fez aquela fala de que ela defendia a violência contra a mulher. Pois bem, a Câmara Municipal de Borba decidiu arquivar o processo de cassação da vereadora Elizabeth Maciel. Ela que é conhecida como Betinha do Republicanos, né? Ela fez aquela fala durante uma sessão, todo mundo viu aquele vídeo, né? Chamou muita atenção, inclusive teve repercussão nacional. Ela dizia que mulher tinha que apanhar e ela disse que dava apoio à violência contra a mulher. E a decisão da Câmara, a gente pode questionar. Passou o pano, né? Passou o pano, podemos dizer isso, né? A decisão foi tomada em plenário e manteve a parlamentar no cargo. Lá na nossa matéria tem os nomes dos vereadores que votaram pelo arquivamento. E muita gente votou a favor e assim, teve alguém que votou contra? Teve alguns vereadores que votaram contra o arquivamento, né? Mas lá a maioria acabou ganhando, né? Prevaleceu a vontade de arquivar o processo.
teve protestos de lideranças locais e grupos de mulheres do município. Espera-se, né, que essa vereadora não consiga se reeleger, né? Posteriormente ela se retratou, inclusive. Sim, né? Ela pediu desculpas, mas... E já que a gente está falando de vereadora Neemias e Ivanildo, ontem completou um mês da prisão do vereador Rosinaldo Bual. Ele foi preso durante a Operação Fase Oculta, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, que apontou durante uma investigação, né, a movimentação financeira de 5 milhões de reais nas contas pessoais do parlamentar, valor que, segundo as investigações, né, está relacionado à rachadinha. O vereador está preso, continua recebendo o salário como parlamentar, e os outros vereadores parece que comeram a bio, né? Porque pouco se fala desse assunto na Câmara Municipal de Manaus. Pois é, né? Vai ter um processo de cassação contra ele? Como é que vai ser isso? A gente está acompanhando toda essa situação, né? Mas ontem, quem se posicionou a respeito desse assunto foi o vereador Rodrigo Guedes, um dos poucos que ainda fala sobre esse assunto. A gente vai conferir agora. 3 de novembro completa exatamente um mês que o vereador Rosinaldo Bual foi preso pela Justiça numa operação do Ministério Público do Estado do Amazonas. Um mês depois, simplesmente a Câmara Municipal de Manaus ainda não colocou para votar o juízo de admissibilidade a partir da representação que foi protocolada pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e ainda não abriu um procedimento, um processo disciplinar de cassação. O mínimo que a Câmara precisa fazer inicialmente é abrir o processo. E para abrir o processo, ela precisa consultar o plenário. Como é que é consultar? Você coloca em votação o pedido, não ainda para cassação, para saber se vai ter processo ou não. Os vereadores têm que votar para saber se vai abrir processo ou não. E nem isso foi feito. Nem o primeiro passo, que é obrigatório, que determina que na primeira sessão após a denúncia, através do regimento interno da Câmara Municipal de Manaus, artigo 243, diz que precisa ser votado esse juízo de admissibilidade na primeira sessão. Nós já tivemos aí 10, 12, 15 sessões e até agora nada. Um mês e até agora nada. Então, o que está acontecendo aqui é isso aqui, ó, pizza. É isso aqui, pizza. Eles estão deixando cair no esquecimento, eles estão deixando a população aí parar, digamos assim, de cobrar, para cair realmente no esquecimento, para depois ir empurrando com a barriga e não fazer a sua obrigação legal. É inadmissível que a casa que se diz legislativa, está no papel que é legislativa, a casa que tem por obrigação fazer as leis, não cumprir a lei que ela mesma fez, que é o regimento interno e a lei orgânica do município. Então eu trago aqui o assunto para que os vereadores simplesmente cumpram o seu papel, os vereadores façam o que não é um direito, não é uma faculdade, é uma obrigação legal. E coloquem em votação esse requerimento para saber se vai ser aberto o processo ou não. E aí, abrindo o processo... Esse foi o posicionamento do vereador Rodrigo Guedes em relação à situação do vereador Rosinaldo Bual lá na Câmara Municipal de Manaus. Né? Mais alguma notícia, Ivanildo? Mais algum destaque? Eu queria trazer só mais um destaque aqui de economia. Olha só, saiu hoje uma pesquisa do Datafolha apontando que 43% dos brasileiros não guarda dinheiro para um imprevisto. Olha Você só. Guarda, Ivanildo? Eu consigo de vez em quando, né? Mas eu tenho um pouquinho ali. Digamos que eu tenho um pouquinho ali guardado, né? Mas olha só, é um dado muito alto, né? E 84% dos brasileiros enfrentaram emergências no último ano, né? Tiveram que pedir dinheiro emprestado, recorrer a crédito, nome negativado. Isso indica que o brasileiro tem aquele problema de planejamento financeiro, né? A gente sente falta, inclusive, dessa disciplina nas escolas, eu acho, né? Uhum. Tem uma disciplina de planejamento financeiro, educação financeira. Tem um projeto de lei de um deputado estadual que estava tramitando aqui na Assembleia a respeito da inclusão de educação financeira nas escolas. Inclusive, a gente chamou já o deputado para vir aqui no programa, mas ele não deu um posicionamento para a gente. Acho que não tem interesse. A gente entrou em contato com a assessoria dele, mas eu acho que eles não tiveram interesse em divulgar esse projeto. Mas, enfim, vamos lá, Ivanildo. Sim, então, olha só, 4 entre cada 10 brasileiros gastam acima do que recebem. Esse é um dado muito alarmante, né? Isso tem dificuldade, a maioria tem dificuldades em equilibrar as contas.
Então, e também tem aqui 46% dos insatisfeitos, dos brasileiros dizem estar insatisfeitos com a sua condição financeira atual. E também tem esse outro número, 40% dos entrevistados não tem reserva de emergência, a maioria deles pertencente à classe C. A gente sabe que às vezes é difícil a pessoa guardar alguma coisa, né? Principalmente ali o pessoal das classes mais pobres, mais baixas. Mas essas medidas, talvez o governo pudesse atuar, uma forma de ter uma educação financeira melhor, né, para oferecer para a população, para tentar minimizar isso, porque isso acaba tendo impacto econômico, né? O endividamento da população é uma coisa grave, né? O problema também é o salário, né? Também das pessoas é muito baixo também. Às vezes é tudo muito caro. É muito apertado. Então você consegue guardar? Às vezes sim, às vezes não, né? Porque, como eu te falei, dependendo daquilo que você prioriza para pagamentos de contas pessoais, né? Você acaba também tendo que abrir mão dessa reserva, né? Digamos assim. Então, vai por conta também do salário, né? Das pessoas. Se talvez mas sabe que quanto maior o salário, mais você gasta, né? Por exemplo, se você vive com R$1.000, isso, né? E você gasta consegue... 1.200. Aí você ganha um pouco mais, aí você acha que você vai sobrar, você começa a gastar mais também, mas eu acho que isso daí vai muito de educação e a gente precisa se policiar em relação a esse assunto, né? Aproveitando que eu falei com você, Neemias, eu quero mandar um beijo para dona Ângela e para dona Elza, duas telespectadoras especiais que estão acompanhando aqui o Neemias, né, no meio-dia com Jefferson Coronel. Beijo para elas, né? A dona Ângela é mãe do Neemias e a dona Elza é tia do Neemias. Então, beijo para vocês aí. E agora a gente vai falar sobre o quinto constitucional, porque 18 advogados estão na disputa para concorrer ao processo seletivo da OAB Amazonas, que definirá a lista sexta do quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A repórter Cristina Carvalho traz mais informações sobre esse processo. Vamos conferir aí. É isso mesmo. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou aí uma lista com 18 nomes de autoridades que estão concorrendo à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pelo chamado Quinto Constitucional, que é uma das formas, né, de acesso à vaga, né, ao cargo de desembargador reservada à advocacia. A vaga ela foi deixada pelo então desembargador Domingos Chalub, que se aposentou. Agora começa uma nova etapa de votação, que vai acontecer inclusive no dia 19 de dezembro. Essa eleição vai definir aí uma lista sêxtupla, composta por 3 homens e 3 mulheres, em um processo paritário de gênero, algo inédito realizado aqui no estado do Amazonas. Depois disso, o Tribunal de Justiça vai escolher 3 nomes e direcionar ao governador Wilson Lima, que vai bater o martelo e decidir quem vai ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. De acordo com o presidente da OAB, Jean Cleuter, cerca de 10 mil advogados estão aptos a participar da votação. No entanto, apenas 50% vão participar e os outros 50% pedirão, né, abstenção. O pleito vai contar com urnas eletrônicas direcionadas, na verdade, cedidas aí pelo Tribunal Regional Eleitoral. Lembrando que a votação vai acontecer no dia 19 de dezembro. São 18 nomes que foram divulgados aí pela OAB e quem vai bater o martelo informando quem vai ser o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas é o governador Wilson Lima. Carla, volto com você no estúdio. Estamos de volta agora, né? E já que a gente estava falando sobre lista, né? Agora a gente vai falar sobre uma outra lista, porque foi divulgada, né, a lista com os jogadores da seleção brasileira, né, que entrarão em campo aí nos próximos amistosos da seleção. Quem vai falar com a gente, como eu tinha dito anteriormente, é o Neemias. Neemias, quem é que foi escalado aí? Então, Richard, na próxima data FIFA, entre os dias 15 e 18 de novembro agora, o Brasil vai fazer 2 amistosos, né? Contra Senegal, esse jogo vai ser na Inglaterra, e contra a Tunísia, esse jogo vai ser na França. Então, os goleiros convocados para esses jogos serão Bento, Ederson e Hugo Souza, do Corinthians, né? Os laterais foram convocados Alexandro, Caio Henrique, Luciano Juba, Paulo Henrique e Wesley. Os zagueiros Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos,
os meias, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. Atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior e Vitor Roque. O destaque aqui polêmico dessa convocação foi aí o atacante Richarlison, que está um bom tempo assim, sem fazer grandes atuações e foi convocado aí pelo técnico Carlo Ancelotti. E também, né, a falta aí do jogador Neymar, que voltou a jogar. Todo mundo tem uma grande esperança, uma expectativa que o Neymar volte a jogar pela seleção brasileira, pela importância que ele tem nas últimas Copas do Mundo, 2014, 2018, 2022, no qual participou, né? A gente sabe que o Neymar estava lesionado, veio jogar no Santos, está jogando com um pouco de sacrifício e aí precisa se recuperar para jogar pelo menos com 50% daquilo que ele sabe. Porque todo mundo sabe que o Neymar é craque, né? E tendo ele ali na seleção, muita gente se sente mais à vontade para jogar. Então, esses foram os jogadores convocados, aí faltou alguém da tua lista, e para mim faltou muita gente, inclusive o atacante Pedro, que machucou a mão e não foi convocado por conta disso, né? Tá com uma fratura aí, mas poderia ter sido convocado. Agora, Richard, um destaque para hoje, é o seguinte, que o Brasil venceu a Honduras por 7-0 nessa Copa do Mundo de Sub-17 na primeira rodada, tá? O Brasil estreou muito bem no Mundial Sub-17 e o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira, às 11h45, horário daqui de Manaus, contra a Indonésia. Isso pode ser um prelúdio aí para o ano que vem, de repente o Brasil aí estando tão desacreditado, né, com esse time do Brasil. A história conta que todas as vezes que foi desacreditado para uma Copa, conseguiu êxito, né? Em 94 foi assim, e em 2002 tinha perdido até um amistoso para Honduras, o Ronaldinho, um fenômeno, estava machucado e de repente o Brasil ganhou o Penta. Então, quem sabe pode ser um prelúdio para o próximo ano, na qual o Brasil estará há 24 anos sem ganhar um título mundial. Vamos torcer para isso acontecer, né? Você falou a respeito da escalação do Neymar aí, que muita gente ainda discute, né? Sim, por conta do período de lesão. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? O Ivanildo não acompanha muito história. Mas eu quero ouvir, ele tem Mas pode falar. A gente acompanha muita notícia sobre o Neymar lá Cai muito, né? no portal, né? Então... Inclusive uma declaração que pegou, né? Foi da presidente do Palmeiras, né? A Leila Pereira, que já chegou a dizer, né? Quando havia especulações de que o Neymar ia para o Palmeiras, que ela disse que o Palmeiras não era departamento médico, né? Por conta das constantes lesões que ele tinha. Então, será que assim, ainda vale a pena ainda considerar o Neymar, né? Ou será que não tem mais jeito? Olha, na minha Tantas opinião, lesões, né? Na minha opinião é o seguinte, o Neymar é indiscutivelmente um bom jogador de futebol. O craque, ele é ou ele foi? Ele continua sendo, porque é que nem andar de bicicleta, a pessoa não desaprende. O problema são as lesões que ele teve na carreira, entendeu? Se ele voltar e não tiver problemas com lesões, ele pode ser um grande nome para essa Copa do Mundo. Porque já aconteceu outras vezes de jogadores tirarem coisas mágicas e acontecerem grandes viradas do futebol. Acabei de citar, em 2002, 2001, o próprio Ronaldo Fenômeno estava se recuperando de uma lesão terrível que ele teve na perna. E de repente voltou e foi... joelho, né? Exatamente. O joelho dele foi exposto, uma fratura exposta, né? Então, a gente não discute aqui as questões pessoais do Neymar. Não, eu tenho de forma alguma, contribuição para a seleção. Exatamente. Agora, como futebol, se ele se destacar, se ele focar e disser, olha, eu estou aqui para compor o elenco e fazer com que o Brasil seja visto, com certeza, na minha opinião, ele ainda tem muita coisa para apresentar para o Brasil. É isso aí, pessoal. Então, essas e outras notícias você acompanha lá no redeondadigital.com.br. Ivanildo, obrigado. Nemias, obrigado. Por nada. Só lembrando que a gente vai estar agora na tarde aí no 92.3 FM. E também o programa de hoje é um oferecimento de Lopiano, Meta Correia, Laparrídia, Simons, Bono Imóveis e Vem Pra Broca. Nossos parceiros aqui do Meio-Dia com Jefferson Coronel. A gente vai para o comercial. Daqui a pouco a gente volta, mas antes do comercial do intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre COP30 com o Gerson Severo Dantas, que tem acompanhado aí todos os preparativos desse evento que vai acontecer em Belém nos próximos dias. E também vamos falar sobre as ações do Procon no Amazonas relacionadas a Black Friday, né? Que inicia aqui, que vai ser realizado nesse mês de novembro. Então fique ligado que daqui a pouquinho tem mais Meio-Dia com Jefferson Coronel aqui para você.
Eu tô aqui, vim pegar água, amigo. Só o fato. Só o fato. E só percebi assim depois. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel, aqui na Onda Digital, um oferecimento de Lopiano, Meta Correia, Laparrídia, Simons, Bono Imóveis e Vem Pra Broca. E agora, depois de falar sobre os destaques da Onda, né, agora a gente vai falar sobre COP30, porque de 11 a 21 de novembro, Belém vai sediar a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP. E o Gerson Severo, nosso parceiro aqui, né, tem acompanhado todas as movimentações em torno desse evento e ele vai dar os detalhes para a gente aqui, que também estão lá no redeondadigital.com.br. Gerson, boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a vocês que nos acompanham, tudo bem? Olha só, antes de falar da COP, a gente precisa falar de alguns pré-eventos que vão ter lá em Belém, né? Amanhã, dia 6, por exemplo, hoje é terça, quarta, quinta-feira, começa lá a Conferência do Clima, que é o principal evento antes da COP.
essa Conferência do Clima contará com a participação de 72 chefes de Estado e chefes de governo, portanto, é um encontro de alto nível da ONU, né, que o Brasil cedia, e que estarão lá em debate algumas das teses que serão levadas para a COP. Essa Conferência do Clima que ela faz uma espécie de diagnóstico de como está o planeta. Uma triagem para discussões. Né, para ver como é que da COP do ano passado, né, que, salvo engano, foi no Azerbaijão, e da COP anterior de 23, que foi em Sharm el-Sheikh, no Egito, havia uma previsão de que na COP30 haveria um grande debate sobre o clima, como andou nesses 2 anos. E isso se dará a partir do encontro do mais alto nível, com os presidentes e chefes de Estado. Essa conferência do clima, ela deve durar 2 dias, quinta e sexta-feira. Aí vai a preparação de todas as delegações, a coisa da diplomacia, onde vai ficar quem, onde, como, quando, onde. E a conferência do clima mesmo, a conferência das partes da ONU para a mudança climática, começa na segunda-feira. Que é dia 11. Que é dia 11. 11 de novembro, né? Se estenderá até no dia 10. Se estenderá até o dia 21. 10 a 21, né? 10 a 21, um grande evento. Vale lembrar também que na fase de pré-evento está tendo também um grande encontro de lideranças dos povos originários, dos nossos indígenas, também na região de Belém, para levantar as pautas de interesses deles na COP. Né? E aí o que a gente fez hoje aqui no portal redondadigital.com.br? Nós tentamos mostrar como é que se faz um mega evento desse porte. Por quê? Estão previstas a presença nos eventos da COP de 40 a 50 mil pessoas. Portanto, é muita gente circulando. Vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai só participar, vai ter gente que vai se manifestar nas ruas. Né? E nessa configuração dessas 50 mil pessoas, pelo menos 7 mil são representantes, vamos dizer assim, servidores públicos. São dirigentes de órgãos de meio ambiente, dirigentes de órgãos de controle climático, é o pessoal da ONU mesmo que vai estar organizando as discussões, são os burocratas brasileiros que comandam a conferência, a todos os servidores públicos das secretarias de meio ambiente que irão à COP, da nossa Secretaria de Estado da Secretaria Municipal também vão representantes. Então isso aí vai estar toda essa galera lá e é o que a ONU chama de COP, família COP. É o pessoal que vai discutir, vai botar no papel para os líderes. Olha, o negócio é esse aqui, o que vocês querem? Né? É o pessoal que vai estudar o que é possível e o que não é impossível. O que a maioria quer, o que a minoria barra. Então, são essas 7 mil pessoas que vão definir realmente o que sairá de compromissos dos países na realização dessa COP. Né? Então, eles funcionam assim. Vamos pegar aqui o presidente do IBAMA. Ele tem um evento com os seus congêneres dos outros países. O que eles podem fazer de comando e controle para todos os países agirem de uma maneira integrada? Eles decidem, encaminham soluções e isso sobe. Vai para nível de ministros. A ministra Marina Silva se reúne com seus congêneres, bota em discussão aquilo que os presidentes dos IBAMAs mundiais decidiram ou sugeriram, porque eles podem também decidir no seu nível hierárquico. Mas a maioria das decisões elas sobem de nível. Quando os ministros se reúnem, encaminham soluções ou encaminham como está a discussão, porque muitas das discussões não vão chegar a um denominador comum, porque são países muito diferentes que estão presentes nesse evento. E aí, quando os ministros atualizam isso vai para o grupo de líderes, que é dos presidentes e dos chefes de governo. Eu sei que alguns assuntos a gente só vai conhecer de fato, né, as apresentações durante o evento, né? Mas a gente já tem mais ou menos uma prévia, você já conseguiu ver mais ou menos o que a gente deve apresentar e o que realmente, de fato, é de interesse do Brasil? Ficou também da COP de Sharm el-Sheikh no Egito, da COP do ano passado do Azerbaijão, os eixos temáticos da COP 30. Como ela é uma COP que fecha número, né, um número redondo, eles deixam muita coisa para essa discussão a cada 5 anos, a cada 10 anos. Então, para essa COP em Belém, foram definidos 6 eixos temáticos. Quais são eles? Transição nos setores de energia, indústria e transporte. Energia limpa. E energia limpa tem que chegar aonde? Tem que chegar ao transporte, que é onde as pessoas estão sendo
estão sendo colocadas e gerando mais gases do efeito estufa. Essa nossa frota, por exemplo, de 1.000 ônibus aqui, se ela fosse 1.000 ônibus a bateria, ela teria uma outra pegada de carbono, né? Como ela não é, ela é motor a combustão, ela emite mais gases do efeito estufa. Então, estamos falando de uma cidade pequena, mas se a gente imaginar o mundo, quantos ônibus estão rolando pelo mundo e emitindo CO2, é uma preocupação. Então, que a energia limpa seja energia para o consumo domiciliar, residencial ou comercial, tanto energia de transporte. Uma pegada que o Brasil vai levar muito diferenciada são o transporte de cabotagem por navios que queimam hidrogênio verde. Então, isso aí é um bom exemplo que o Brasil quer colocar na pauta. Por quê? Porque interessa o Brasil vender etanol, né? O hidrogênio verde que nós temos. Então, o Brasil quer que essa pauta entre, os países se comprometam a mudar a sua matriz de consumo de energia para transporte de cabotagem, que é navios dentro do próprio país, passem a queimar um combustível verde. E quem tem esse combustível verde? O Brasil. Então, essa é uma. A segunda é gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade. Aqui é onde o Brasil quer deitar e rolar, né? A maior floresta do mundo intocada é a nossa, a floresta amazônica. E quer transformar essa intocabilidade em recurso, transformar essa intocabilidade em dinheiro para chegar nas populações que vivem na Amazônia e na Amazônia internacional, que não é só o Brasil que tem a Amazônia, né? A Amazônia internacional. O terceiro eixo é a transformação da agricultura e sistemas alimentares. Muitos países do mundo sofrem com a falta de comida para suas populações. E isso é um problema para o meio ambiente. Por quê? Porque o homem integra o meio ambiente. E um ser humano desnutrido, ele tende a consumir mais recursos do planeta. Então, essa é uma pegada também que essa COP vai ter. Transformação da agricultura em sistemas alimentares. Construção de cidades mais preparadas para risco ambiental, isso está mais do que na moda, né? A gente vê, de vez em quando, cada chuva em Manaus é uma agonia, né? A nossa cidade ela precisa se preparar para esses eventos climáticos extremos que nós vamos ter. Por exemplo, está chovendo, nós tivemos duas grandes cheias, precedidas de uma grande seca. A maior seca foi em 21, as maiores cheias em 22 e 23. Né? Então a gente está vivendo um ano que está tranquilo, mas nada indica que, nada garante que no ano que vem teremos de novo um problema desse tamanho. Promoção de desenvolvimento humano e social também é onde o Brasil nada de braçada. Por quê? Porque as políticas compensatórias do governo Lula, né, ele quer apresentar como Bolsa Família, todos esses programas Luz para Todos, que são estrelas que eles vêm falando há muito tempo, quer inserir nesse processo. Agora, inserir nesse processo por quê? Que são tecnologias sociais nossas que podem ser vendidas para outros países. Então, meio ambiente não é só amor à natureza, não, é também dinheiro. E dinheiro essa turma gosta de fazer. E por fim, Richard, o último eixo temático é catalisadores e aceleradores, incluindo financiamento, tecnologia e capacitação. Isso significa o quê? Quem tem mais tecnologia para cuidar do meio ambiente precisa baratear essa tecnologia para repassar aos demais países. Então, isso aí também será um tema que o Brasil vai nadar de braçada. A gente vai continuar acompanhando todo esse processo aí da COP30, né? Nosso amigo, né? Deu para dar uma panorâmica rápida do que vai ser essa mega conferência, o maior evento da ONU para as mudanças climáticas. Está previsto delegações de 190 países, alguns países não vêm, como é o caso dos Estados Unidos e da Argentina, que são negacionistas do clima, né? Eles não embarcaram nessa tese que o clima está mudando por ação humana. Eles acreditam que o aquecimento global é fruto da natureza do planeta aquecer e desaquecer de tempos em tempos. Portanto, eles não vão estar nessa conferência, o que é uma perda. Enfim, né? E a gente vai seguir acompanhando aí mais detalhes sobre a COP30. Você confere lá no redeondadigital.com.br, porque o Gerson está de olho e focado aí nesse evento que vai acontecer lá na capital paraense, né? Isso. Está aqui, mas com o olho lá. É isso aí. A gente vai para um comercial e daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai falar sobre Black Friday, né? Porque o Procon tem realizado iniciou, na verdade, uma série de ações aí para ficar de olho nas empresas se elas vão cumprir aí o propósito da promoção, que é oferecer descontos de verdade. Então fique ligado que daqui a pouquinho aí tem mais meio-dia com Jefferson Coronel, com o diretor-presidente do Procon, Jálio Frati. A gente volta já já com mais meio-dia com Jefferson Coronel para você.
no estado todo, né? É isso aí. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel, aqui na Onda Digital, no canal 8.2 da sua TV. Um oferecimento de Lopiano, Meta Correia, La Parridia, Simons, Bono Imóveis e Vem Pra Broca, né? E como eu disse para vocês agora há pouco, agora a gente vai falar sobre Black Friday, né? Porque chegou novembro, o mês da Black. Toda vez que a gente vai falar Black Friday, dá uma travada de língua, né? Agora eu falei, deu uma travada aqui. Sobre Black Friday, né? Ocorre na última sexta-feira do mês. Esse ano ocorre dia 28 de novembro, mas algumas empresas, né, já estão se adiantando e realizando campanhas de promoção aqui em Manaus. E quem está de olho nessa campanha é o Procon Amazonas, que tem realizado, na verdade, deu start numa ação aí voltada a essa campanha. E quem vai falar com a gente sobre essa campanha é o Jalil Frache, que é diretor-presidente do Procon. Boa tarde, diretor-presidente. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Meio-Dia com Jefferson Coronel. É um enorme prazer e satisfação estar aqui novamente, ainda mais falando de temas que tem repercussão, né, na vida da população, na vida daquele que está na ponta, que somos nós, os consumidores. E é de interesse, né, da população. É interesse total da população. Falar de direito do consumidor é da gente, é falar do nosso cotidiano. Todo momento nós somos consumidores. E nesses períodos de grandes festas, né, os fornecedores, pelo menos alguns, eles se aproveitam do marketing da Black Friday para botar algumas cascas de bananas, digamos assim. E esse é o nosso papel, é não permitir que isso aconteça nesse período. Então a gente está aqui para esclarecer as dúvidas. E como é que a gente faz, a gente consumidor, para não pisar nessas cascas de banana? Bom, primeiro passo, o consumidor ele tem que estar atento ao que ele deseja muito adquirir. A gente tem muita compra por impulso, né? Principalmente quando se trata de internet. Por isso a diferença também das normas da compra presencial para troca e devolução, quanto para as normas presencial e compra online. Mas vamos falar da questão da casca de banana, que tu vai ali na loja e acaba ali sendo enganado algumas vezes com preço, né? Principalmente quando a gente fala de Black Friday, no histórico do Brasil, a gente ouviu muito Black Fraud. E eu posso afirmar para você que está nos acompanhando que isso não acontece mais no Amazonas. Pelo menos não é uma prática comum. Os empresários locais, principalmente, eles têm, de uma forma muito especial, tratado com responsabilidade a Black Friday. Eles têm realmente trazido ao mercado de consumo, dado ao mercado de consumo, ofertas reais. E isso é muito importante. Encontramos sim, mas muito pontual e principalmente em redes nacionais. E isso todo ano a gente acaba tendo um probleminha ali, uma autuação numa rede, e é motivo de ações constantes. Até de forma preventiva. É importante a gente falar que o governo do estado do Amazonas é uma prioridade do governador Wilson Lima, política de prevenção. Então a gente vem ao longo dos anos, de todos esses anos que a gente está à frente do Procon Amazonas, mas principalmente falando dessa Black Friday, vamos falar desse ano de 2025. Em 2025, o Procon está no comércio e nós temos a parceria do Ministério Público, nós temos a parceria da Delegacia do Consumidor, da própria OAB, que disponibiliza a sua comissão de forma muito presente, e das comissões de defesa do consumidor da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Então a gente tem ali a presença do deputado Mário César Filho muito firme também no mercado de consumo, e é sempre um apoio a mais para as ações do governo do estado ter a composição de outras instituições trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, todo mundo está ali no mercado de consumo buscando a mesma coisa, o que é respeito às normas de direito do consumidor. Então, o ano todo a gente vem fazendo esse trabalho de forma preventiva. Agora, na Operação Black Friday, chegou a forma repressiva. Então, o empresário ele já sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. O consumidor ele tem que ter plena consciência dos seus direitos. Por isso é importante acompanhar as redes sociais do Procon Amazonas, o site do Procon, e ter ali acesso na própria internet, um Código de Defesa do Consumidor. E aí eu vou te listar aqui de forma rápida, porque nós temos vários assuntos para tratar. Alguns direitos que o consumidor tem que ele tem que estar bastante atento. Vou comprar na Black Friday. Já fiz a pesquisa de preço, sei quanto custava. Sei que aquele produto não está aquele preço. Fotografa, guarda o encaixe publicitário, tira uma foto lá atrás. Ah, mas o empresário alega muito, mas o preço mudou, porque as coisas mudam, então eles vão ter que comprovar que o preço mudou, no preço de nota. Então, assim, para o consumidor é importante ele ter essa produção de provas. Outra coisa, tem dois preços do mesmo produto. Qual você vai pagar? O mais barato. Preço na etiqueta, na vitrine, o preço do caixa é diferente. Você isso não vale só para Black Friday, basta a gente precisa reforçar. Durante qualquer... Isso, esses direitos você tem sempre. O que eu estou especificando esse direito do preço, porque como há normalmente uma mudança de preço em alguns produtos, acontece muito essa confusão. Né? O empresário, às vezes, até por erro mesmo, acaba mudando o preço de um produto e não muda no caixa e etc.
e aí ali o próprio lojista não está bem orientado, o atendente não está bem orientado ainda e acaba criando um conflito com o consumidor. Então é importante ter essa consciência de que o consumidor tendo 2 preços, independente de qual momento, vai pagar o mais barato. Um detalhe, Richard, que é muito, muito importante. O direito à troca. Compras online, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Você tem 7 dias para trocar o produto de quando chega o produto. E um detalhe especial. Esse artigo 49, ele traz 2 prazos, que é o do direito de arrependimento, ou seja, comprei, não era bem aquilo que eu queria, comprei por impulso, como eu disse no início. Posso me arrepender? Pode, em 7 dias do pagamento. No caso de compras online? Compras online, em 7 dias do pagamento, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E para troca, há o direito previsto na lei, no próprio artigo 49, 7 dias do recebimento. Então, recebi o produto, não era bem aquilo que eu queria, quero trocar. Ou o número não deu, quero trocar. Posso trocar? Independente de ser promoção ou não, ser Black Friday ou não, a loja, o e-commerce, né, a loja online é obrigada a trocar. E você quiser desistir também, não era aquilo que eu imaginava, a composição do produto, embora tenha dado, não era bem aquilo, porque você pegou, teve contato, ou teve acesso ao serviço, teve contato, não quero, também 7 dias. Então é importante que esse prazo ele está para as compras online. As compras presenciais, o que vale? O que a loja está ofertando. Entrou na loja, pergunte. Sabe por quê? O que tem muita gente fazendo hoje? A Black Friday foi uma data que aqueceu o mercado de consumo. E, de fato, o consumidor tem aproveitado porque ele quer vantagens, né? Somente no que diz respeito ao preço. Então, a gente tem encontrado, Richard, muitos consumidores que adquirem presentes para o período de Natal, mas na Black Friday. E, assim, eu posso estar enganado, mas eu não recordo nenhuma loja, até a loja pode aí depois, né, se retratar nesse sentido, mas nenhuma loja que deu prazo de mais de 30 dias para troca. Em regra, as lojas dão prazo 10 dias, 15 dias, quando muito, 7 dias para as compras presenciais, eu estou falando. Uhum. E aí o que vale não é o artigo 49, porque o artigo 49 é para compras feitas fora do estabelecimento comercial. Neste caso, a lei ela prevê que é o cumprimento da oferta. Portanto, o consumidor ele tem que saber quantos dias ele vai ter para troca. O que acontece muito? Eu compro para presentear, presenteio no Natal, uma semana depois do Natal, a pessoa vai trocar o presente e já passou o prazo de troca, e não se troca. Outra coisa que é importante também, nas compras presenciais, você vai até a loja coloca, não troca produtos em promoção. É abusivo? Não, porque ele não tem obrigação de troca. A obrigação de troca está nas compras online pelo artigo 49. O que tem é uma convencionalidade que as lojas acabam trocando para fidelizar o cliente. Algumas utilizam isso como um plus, né, frente às concorrentes, um prazo maior de troca. Elas podem ofertar o próprio direito de arrependimento no ato da compra, mas isso é oferta da loja, não está previsto na lei. Então não é obrigatório. Entendi. Ontem vocês iniciaram uma ação aqui, a gente estava acompanhando as redes sociais de vocês. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque vocês trabalham muito com essa ação preventiva. A gente estava falando isso agora há pouco no comercial. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que se deu esse início de ação ontem, de orientação ao lojista, o que foi feito ontem? Bom, nós vamos aos shoppings, centros comerciais, de rua, enfim, shoppings e centros comerciais de um modo em geral. Nós iniciamos a operação ontem, né, segunda-feira, primeiro dia útil do mês. E aí é importante a gente botar as equipes em campo direcionando essa questão da Black Friday. Nós fomos ao shopping Suma Uma. Nosso foi o primeiro shopping em razão de algumas denúncias que já haviam chegado. E nós visitamos as lojas, orientamos os lojistas. Algumas lojas foram notificadas para que tivesse ali um prazo para se adequar, né, às normas e, principalmente, estar atento ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é a lei que protege o consumidor. E ela protege o fornecedor também, porque há uma boa-fé que deve ser regida na relação de consumo. Mas o Código é de proteção do consumidor. Então, os lojistas estejam atentos a essas questões. O PROCON está na rua, nós notificamos algumas lojas, que elas se adequem. O objetivo das ações do PROCON, eles não são de prejudicar a geração de emprego e renda, porque a gente sabe que o comércio é o maior gerador de emprego e renda no estado do Amazonas. As nossas ações têm o objetivo de proteção do consumidor, que é a parte mais vulnerável. E, portanto, nós estamos nas ruas. Ontem foi o Suma Uma, hoje vai ser outro shopping, amanhã será outro, e assim nós vamos percorrer todos até o dia da Black Friday. E provavelmente teremos uma intensificação de ações, e aí é sempre bom falar aos parceiros, como disse, Defensoria Pública, Ministério Público, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. O deputado é muito presente, ele bota a equipe da comissão sempre à disposição do PROCON para, de forma conjunta, a gente possa atuar, porque essa atuação conjunta ela é fundamental para a garantia dos direitos. E digo, nós temos uma comissão de defesa do consumidor que, inclusive, vai fazer uma operação limpa-nome
5, 6 e 7, salvo engano, as datas. Água e energia ofertará descontos diferenciados. Direto no PROCON? Não, direto na comissão, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ela estará ocorrendo, nós estamos ajudando na divulgação, porque é muito importante para a população esse tipo de ação. Então nós temos aí também esse braço da política de defesa do consumidor em outras instituições. O PROCON sozinho, ninguém faz nada sozinho. E o PROCON também realiza diversas ações, inclusive dessa limpa-nome com... Isso, com nós criamos o Feirão Limpa-Nome, né? Tem algumas edições já há alguns anos, agora virou lei, é uma política pública, né? A Operação Limpa-Nome. A Assembleia vai realizar agora, nós já estamos articulando para a realização também, se não até o fim deste ano, mas no início do ano que vem, de uma operação. Acredito que essa Operação Limpa-Nome que está sendo realizada agora, que será realizada agora, né? Na Assembleia Legislativa, ela já vai comportar um atendimento dos consumidores, e aí nós poderíamos já programar uma próxima para o PROCON Amazonas e fazer essa alternância, porque a gente não compete, ao contrário, a gente se soma. Então a gente está aqui para somar e está aqui para justamente entregar para a população o que ela precisa, que é a resolução dos problemas dela. Presidente, voltando aqui na questão da Black Friday, vocês estiveram ontem lá no shopping e falou que algumas lojas foram notificadas. Quais foram os principais, vou aqui até colocar entre aspas, erros cometidos por esses estabelecimentos? A prática de precificação, de como mostrar o preço, ausência de informações na comercialização de produtos é uma prática muito comum. Então, ainda no Amazonas há um déficit informacional, tanto por parte dos fornecedores quanto dos consumidores. O nosso papel também é prestar esse nível de orientação para que todos estejam bem informados na relação de consumo. Nós encontramos também dificuldades em políticas de troca, cumprimento de oferta, mas isso é uma coisa comum, nós vamos continuar fazendo, independente da Black Friday ou não. Agora está sendo intensificado em razão de ter uma atenção maior para a data comemorativa e logo nós teremos o Natal, né? Não podemos esquecer. Menos de um mês depois da Black Friday, nós temos o Natal. Então, vão ser ali praticamente 2 meses de ações direcionadas ao comércio com o objetivo de garantir. E o consumidor ele pode ter certeza que o apoio do PROCON ele vai ter. Precisou, nossos canais oficiais estão à disposição. É isso que eu ia perguntar agora. Eu, como consumidor, se eu vir alguma irregularidade, alguma coisa que não esteja de acordo com os procedimentos, com os procedimentos que as empresas devem seguir durante essa campanha da Black Friday, como é que eu faço para entrar em contato com o PROCON? Primeiramente, é importante a gente... Vou falar aqui os canais oficiais do PROCON Amazonas, Instagram, Facebook, tem no Threads. PROCON Amazonas também tem o site www.procon.am.gov.br. Nós temos de 8 às 14 horas o 0800 092 1512. Mas o mais importante é que o consumidor entenda que ele é o nosso principal fiscal. O PROCON ele tem um número limitado de servidores, como qualquer outra pasta do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, enfim. Nós temos aí uma limitação, sempre haverá essa limitação. Mas as demandas, elas não têm limitação, elas vão acontecendo constantemente. E nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é impossível estarmos. Eu não posso estar aqui e estar lá no PROCON. Estou aqui, depois eu vou lá para o PROCON. Mas o consumidor está em todo lugar no mercado de consumo. Tu pode não estar, eu posso não estar, mas alguém vai estar naquele supermercado, alguém vai estar naquela loja, naquele shopping. Então é importante o consumidor entender, que está nos acompanhando, que você é o nosso principal fiscal. Use o Código de Defesa do Consumidor, leia rapidamente, de uma linguagem fácil, de fácil compreensão, e aí você vai ver o que está errado no ato da relação de consumo e vai denunciar para esses canais que eu falei. E nós vamos atender a sua denúncia. Sempre foi assim, e a gente tem ampliado os canais de denúncia justamente por isso, Richard, porque a população ela tem tido essa consciência de que a informação é poder, elas têm o poder na mão. E isso está errado, isso não está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho direito a levar o produto pelo menor preço, por exemplo. E aí o consumidor vai impor a vontade dele. Ah, não consegui, aciona o PROCON. Mas vai ter a possibilidade de exigir o cumprimento do direito. E aí é claro que a produção de provas é indispensável, tanto para as realizações de denúncias no PROCON dessa natureza, por exemplo, quanto para, se você quiser ir ao Poder Judiciário, requerer uma ação de danos morais, danos materiais, a depender da situação. Produza provas. Todo mundo quase tem um smartphone hoje, é difícil quem não tem. Tira uma foto, faz um vídeo, grava um áudio, produz a prova ali, porque a prova vai ser a sua garantia de que o que você está falando está correto. Mudando de assunto aqui, porque vocês realizam diversas ações, né, dos mais variados tipos. E em setembro a gente teve no Brasil registrado casos de intoxicação e até morte por conta da presença de metanol em bebidas. A partir desse fato, né, que ocorreu no estado de São Paulo, o PROCON aqui no Amazonas também realizou uma série de ações, né, para investigar, para analisar, para fiscalizar
estabelecimentos que comercializam bebidas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que está essa situação, se já tem um balanço dessa ação realizada ao longo do mês de outubro. Bom, é importante a gente falar para quem está nos acompanhando que quanto a essa questão do metanol, graças a Deus, porque a gente não tem como disse, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, graças a Deus, nós não tivemos caso de óbitos e contaminação aqui no Amazonas, pelo menos não registrados. Então isso já é um ponto que a gente tem que partir como uma vitória. Segundo ponto, nós estivemos na rua e não fomos sozinhos, claramente, como tenho dito aqui, ninguém faz nada sozinho. O apoio do Ministério Público, das forças de segurança pública do Estado do Amazonas, unidas pelo mesmo propósito. Então nós tivemos diversas ações realizadas, bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos de um modo geral que comercializem bebidas alcoólicas da natureza do que a gente estava encontrando aí no Brasil afora como algo contaminado, como vodka, gin, até uísques falsificados, enfim. É importante o consumidor entender que a bebida falsificada, ela já existia no mercado, né? Agora essa contaminação foi algo que passou da parte da preocupação para emergência na atuação. E o Procon, juntamente com os parceiros, fiscalizou mais de 50 bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, e nós não encontramos realmente nenhuma bebida com indício de contaminação. Veja bem, a gente não tem como fazer uma perícia no local, a gente precisa das questões da vigilância sanitária. Mas a gente sabe se a nota bate com o registro e etc. Enfim, então teria que vir ali alguma falsificação da fábrica, uma adulteração da fábrica, as bebidas todas lacradas. Então, assim, tem indícios que a gente ali no ato da fiscalização consegue perceber, e a prova de que até o momento não foi encontrado nada é que não teve nenhum caso de contaminação aqui, né? Pelo menos não registrado. Então é importante a gente falar isso. Mas tem muita gente com medo de beber aí desse tipo de bebida. Eu sou uma dessas pessoas. Não, eu acho que o cuidado é importante, né? A gente não... É importante também a gente falar que, não foram todos os estados da federação que nós tivemos casos registrados. Foram algumas ações bem pontuais, né? Acho que acredito que eu não saberia te dizer agora fatalmente que incidiria em erro se eu falasse o número de contaminados no Brasil, mas das pessoas que utilizam esse tipo de produto, que bebe, para as que foram contaminadas é um percentual muito pequeno, então a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, porque quando a gente está falando de bares, restaurantes, a gente também está falando de pessoas, de empresários que geram emprego, que geram renda. Eu sempre gosto de falar isso, gente, porque a gente está aqui com um papel que é de atuação. Mas é importante que os consumidores entendam que a nossa atuação tem que ser responsável a tal ponto de eu dizer não bebam, por exemplo. Se eu falar isso, não bebam... Não, aí não tem como. Eu posso quebrar uma cadeia toda. Então, assim, a gente tem que ter a responsabilidade e a gente assume essa responsabilidade como? Atuando. Estando na ponta, fiscalizando, com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, com apoio do Ministério Público, da ERGO se envolvendo. Também isso foi objeto de grandes reuniões que o Procon participou. E assim, como disse, ninguém faz nada sozinho e por isso que essa equipe toda, essas instituições todas juntas estão conseguindo fazer esse trabalho e graças a Deus, eu repito, graças a Deus, nós não temos encontrado nada aqui no estado do Amazonas. Outra coisa agora, mudando para outra fiscalização, né? Outra ação do Procon. No ano passado, vocês se uniram, o Procon se uniu ao Ministério Público para garantir, né, o direito de quem vai comprar o ingresso para o Festival de Parintins. Nesse ano, as vendas desses ingressos iniciam agora, na sexta-feira, dia 7 de novembro. Eu queria saber se você já tem alguma coisa programada para garantir esse direito do consumidor. Bom, ano passado, após algumas reuniões com a própria organizadora do evento, ficou acordado, e o Ministério Público tem toda essa questão documentada, eles têm ações nesse sentido, ficou documentado o seguinte, que eles iriam fatiar a venda dos ingressos. O que estava acontecendo? Ano passado, você comprava os três... A empresa responsável, que é quem detém, né, o direito de comercialização. Eles vendem os 3 dias juntos, né? Você, vou comprar, só compra os 3 dias juntos. Isso é considerado uma prática de venda casada. O que nós acordamos. É claro que maior manifestação cultural do estado do Amazonas, se duvidar, uma das maiores do Brasil, assim, a gente fala maior, mas eu não tenho como afirmar, porque, enfim, não é a minha área de cultura, eu respondo pela defesa do consumidor, mas é uma grande manifestação cultural e principalmente turística no estado do Amazonas, é um polo do turismo no município de Parintins e é a predominância da nossa cultura aqui no estado do Amazonas, o boi-bumbá. E a gente não tem como atrapalhar uma manifestação cultural, né, dessa magnitude, mas também nós não podemos nos esquivar de fazer se respeitar o direito do consumidor. E por isso que nós tivemos ali a celebração de um termo de ajustamento de conduta, com uma compreensão coletiva naquele momento, inclusive o Ministério Público foi parte nesse sentido, para que a gente conseguisse
realizar o festival naquele momento, já tinha vendido os ingressos, marcação de lugar, ia gerar uma confusão ainda maior, mas que esse ano fosse diferente. Então, há aí a expectativa de que eles cumpram claramente, né, o que ficou acordado, ainda que verbalmente com os membros, está todo mundo documentado ali, e que eles vendam os dias separados. Mas vai ficar mais difícil para organizar a questão da marcação de lugar. Mas isso não é problema do consumidor, não é problema do PROCON, não é problema do Ministério Público. Quando você assume a responsabilidade de venda, você assume o ônus e o bônus. O bônus é ter a venda do ingresso. Se fosse ruim, não teria vender, né? Iria ter outra empresa, não seria essa. Então, é importante a gente destacar que tem o ônus também. E qual é o ônus? É respeitar o direito do consumidor nesse sentido. Então, para esse ano, o acordo é não vender casado. Não é vender casado. Se vender casado, eles vão receber a autuação. Isso daí é de comum acordo do PROCON com o Ministério Público. O Ministério Público já tem tido algumas conversas conosco. Nossas ações, nossos documentos produzidos no PROCON Amazonas já foram enviados para o Ministério Público. É importante a gente destacar isso. E o Ministério Público ele tem um pulso muito firme e forte, e deve ter sim, porque é fiscal da lei, em se fazer cumprir os direitos. E a gente claramente vai acompanhar o Ministério Público, porque não tem como não acompanhar. Se há um descumprimento da lei, nós temos que atuar. Isso é responsabilidade e obrigação prevista na legislação para que o PROCON faça. Então a gente espera que no dia 7, dia 7, né, você disse? Que no dia 7, na sexta-feira, nós não tenhamos problemas na comercialização de ingressos. Mas o preço está alto. Mas aí a oferta e demanda, a gente tem ali que fazer um comparativo. Normalmente cresce um percentual de um ano para o outro, o valor é natural. Também cresce a procura, acaba em 10 minutos, acaba em 5 minutos. Então, assim, o preço é uma coisa que ainda se discute em um âmbito mais macro ali com quem atua na defesa do consumidor, com a própria empresa, para que eles tenham ali aquela flexibilidade. Mas, assim, tem práticas que não são admissíveis, como, por exemplo, a venda casada. Então, a venda casada ela é algo abominável, uma prática abusiva prevista na artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, que a empresa, sabendo disso já, não pode nem dizer que não sabe, porque ficou acordado no passado, ela se organize melhor para que neste ano ela venda os ingressos de forma separada conforme ficou acordado. Esse é um ponto. A questão do preço, como eu te disse, a gente tem que estar atento, sim, e nós estaremos e estamos esperando ser disponibilizado os valores e os setores e etc., mas nós sabemos que é uma oferta e uma demanda, naturalmente, o mercado, todo mundo querendo comprar, tanto que se não acaba muito rápido, né? Todo mundo querendo comprar, e tem pouco ingresso. Há uma limitação numérica de venda de ingressos em razão do tamanho do bombódromo, e ainda que fosse maior, também teria uma limitação, e nós teríamos ainda também a questão da procura. Mas que fique aqui o registro do PROCON Amazonas, que também foram realizadas algumas ações, como eu estava te falando, Richard, de forma preventiva no ano passado. O PROCON esteve algumas vezes com a Amazonas Tour e outros bombeiros e todos, no município de Parintins, alguns meses antes, olhando bares, restaurantes, hotéis, enfim, tudo aquilo que presta serviço ao turista, à população. Então a gente já vai fazer novamente esse trabalho ano que vem. É uma forma preventiva de atuação e muito importante para que no festival o consumidor ele não só tenha seu direito respeitado, como ele chegue no município de Parintins com aquela vontade de voltar de novo. Secretário, sempre bom falar com o secretário e presidente, sempre bom falar com o senhor, tá? O senhor sempre tem as portas abertas aqui e pode vir falar. A gente acha muito importante divulgar essas ações do PROCON, porque é o interesse de todos. Então, sinta-se sempre à vontade, sempre convidado a estar aqui. A gente agradece a sua participação aqui no Meio-Dia com o Jefferson Coronel. O Jefferson também pediu para agradecer, não pôde comparecer hoje, mas mandou agradecer o senhor, tá bom? Em nome do governador Wilson Lima, eu lhe agradeço, Richard, agradeço imensamente também ao Jefferson pela oportunidade de estar aqui e também me coloco sempre à disposição para tratar esses temas de interesse coletivo. Muito obrigado e fiquem com Deus. E a gente vai ficar de olho aí, vai acompanhar o PROCON em todas essas ações que estão aí a serem realizadas em prol do consumidor amazonense. A gente encerra o Meio-Dia com o Jefferson Coronel desta terça-feira, mas amanhã estamos de volta aqui na Onda Digital, ao meio-dia, no canal 8.2 da sua TV, na rádio 92.3 FM. Até. Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Simmons, a tecnologia de luxo na sua casa. Lopiano, memórias felizes em família. E Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre.